som, hein? Tá. Quando você tem um negócio que está mais alinhado do que tudo. É uma viagem aqui. Ainda não foi, Meu não, fone. Vera. Tá, já tá vindo, ó. Tranquilo. Peraí. Estamos no YouTube. Estamos no YouTube. Oi, olha aqui, mais uma vez, que alegria, que sábado gostoso, bom para tomar café com os amigos, e olha a minha tela, gente, dá uma olhada, tá cheio de gente boa, vem com a gente, aproveita, acha um lugar bem gostoso aí, senta, vamos bater um papo, vamos conversar. Vamos falar sobre os cuidados com as nossas crianças. E eu estou aqui, ó, com a tela cheia, com a Carla, que é a orientadora da nossa escola. A Francis também, são duas orientadoras maravilhosas, gente. Vocês precisam conhecer, quem não conhece ainda, é quem dá sempre o suporte para a gente, é quem sempre estende a mão amiga. Temos também a Inês, nossa parceirona, que está sempre junto aí. Né? E hoje nós temos uma convidada especial, a Jordana Garcia, que você vai conhecer daqui a pouquinho. Então já aproveita, corre, acha um lugar gostoso, senta e vamos papear, porque o gostoso é isso, sentar no sábado, tranquilo, para a gente conversar. Então, sem mais demora, vamos junto! Agora eu vou deixar cada uma falar, se apresentar um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Inês, pode falar, que é a Inês que é a nossa responsável pelo chat. Você tem dúvida, sugestão, qualquer coisa, manda que a Inês vai ficar, ó, de olho. Então, vamos! Bom dia, pessoal. Bom dia, famílias, colegas. Que tenhamos um momento proveitoso, né? Estamos encerrando aí com essa live as atividades do mês amarelo. No dia 18 de maio, então, nós tratamos sobre o Dia Nacional de Exploração e Abuso da Criança e do Adolescente. E hoje a Jordana está aí presenteando com a presença dela, com todos os conhecimentos, e vamos aproveitar esse momento, tá? Estarei no chat anotando aí as perguntas, as dúvidas, e tenhamos um ótimo dia. Grande abraço. Pode falar, Carla, agora é com você. Bom dia, como a professora Vera já disse, né? Eu sou a Carla, orientadora lá na nossa escola, sejam todos bem-vindos. As reflexões que nós faremos nessa manhã se referem ao Maio Laranja, que foi instituído por uma lei federal, então é trabalhado em todo o Brasil, em todas as nossas escolas. O dia que foi destinado a essa única fala para ser trabalhado em todos os cantos foi o dia 18 de maio, certo? Nós fizemos as culminâncias com os nossos alunos, desenvolvemos um projetinho bem bacana, muito interessante, que foi a cartilha do Eu Me Protejo, espero que todos tenham gostado. E a nossa escola realiza essa ação em parceria, né, com a importante parceria, eu quero ressaltar, da rede social externa, né, hoje aí representada pela Jordana Garcia. Muito obrigada desde já, Jordana, pela sua presença, esse apoio à nossa escola, aos nossos colegas, né, os profissionais da educação, lá da Escola Classe 108, equipe de gestores, professores, todo mundo sempre nos apoia em todas as ações que a escola vem a desenvolver,
E nossos amados estudantes, né? A nossa comunidade, os familiares. Então, eu quero que vocês sejam todos bem-vindos, tá bom? E se sintam à vontade nesse nosso momento. Francis, vamos lá, Francis. Oi, gente, bom dia, tá? É uma imensa felicidade e gratidão contar com vocês aqui, né? Toda a comunidade da Escola Classe 108, os nossos colegas, nossos amigos, profissionais de excelência, e também a toda a família e outras pessoas que estiverem aí, né? E quem vier assistir esse momento depois, tá? E aqui a gente está terminando o mês de maio, um mês com tantas programações, né? Dia das Mães, Semana da Valorização da Vida, Semana do Brincar, e dentre tantas coisas também tem o Dia da Luta, né? A Luta Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? O 18 de maio, que também é reconhecido como Maio Laranja. E aí, como Carla colocou, nós fizemos, né, um trabalho com as crianças com plano. Eu me protejo. A ideia é essa, que cada criança aprenda, né, sobre o assunto, sobre as violências, que ela saiba reconhecer aquilo que é bom e também aquilo que é ruim e aprenda a pedir ajuda. E para que isso aconteça, é necessário, é fundamental a ajuda do adulto. E aí o adulto é a família, nós, na escola, por onde a criança estiver. E de modo muito supremo, todo mundo da sociedade precisa embarcar nesse grande barco, né, nesse grande navio para ajudar as crianças, tá bom? Eu espero, né, desejo que essa manhã seja de muitas reflexões, de aprendizagem, tá? Que o plano para nós adultos, que pessoas da sociedade, é educar para prevenir, tá? E com isso, a gente conta hoje com a participação muito especial da Jordana Garcia, tá? Vou apresentar um pouquinho dessa nossa parceira, que vai estar aqui conosco, apresentando, falando, refletindo, tá? A Jordana, ela é graduada em Letras, ela é pós-graduada em Segurança Pública e na prevenção ao uso indevido de drogas. Agente de polícia por 20 anos, palestrante da Polícia Civil do Distrito Federal, né? Ela atuou diretamente por 10 anos com crianças e mulheres vítimas de violência. Então, ela tem uma grande bagagem em referência à violência. As violências, né? Atualmente, ela está aposentada e administra o projeto Motiva 21, que é direcionado às pessoas com deficiência, e participou como voluntária na criação da cartilha Eu Me Protejo, que foi idealizada pela Patrícia Almeida. Essa cartilha Eu Me Protejo, ela foi utilizada por nós. Todas as crianças, foi mais ou menos 300 crianças que estiveram com a gente, né, nas videoaulas, pensando, falando, expressando e aprendendo a se prevenir, tá? Então, a gente conta profundamente com todos vocês, uma gratidão, assim, imensa por esse momento, e finalizando esse mês, que é só um mês para a gente lembrar e evidenciar, porque a luta no combate à violência, e sobre todas as violências, o abuso sexual e exploração sexual de criança e adolescente, ela tem que acontecer todo dia. É uma obrigação nossa enquanto adultos, enquanto sociedade. Obrigada e vamos dar continuidade. É isso aí, Francis. Jordana, é com você, minha linda. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Gratidão imensa pelo convite. Eu tenho um carinho muito grande, especial pela Samambaia, e quando me deram uma lista para eu escolher, eu fiz questão de escolher escolas que ficassem na Samambaia. Eu trabalhei durante 5 anos na delegacia de Samambaia, na 32ª, e eu trabalhava com a comunidade, eu trabalhava com o policiamento comunitário, e eu acho muito importante essa interação escola, segurança, sociedade, saúde, porque dessa maneira a gente consegue formar uma rede de proteção às nossas crianças e adolescentes. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês
sobre isso, sobre o que é a violência sexual contra a criança e adolescente, sobre como prevenir, sobre o que os pais podem fazer, os professores, a escola, a sociedade. E é um prazer estar aqui e falar um pouquinho para vocês. Que coisa boa, e eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito. Então vamos lá, o que interessa. Você já quer começar com o vídeo? Você já quer começar com os slides? Você que manda aí. Vamos começar com os slides do PowerPoint, depois a gente passa um pouquinho para a cartilha e termina com o vídeo, que eu acho que vai ser bacana, assim. Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a violência sexual contra criança e adolescente. Antes da gente falar da prevenção, eu acho importante a gente conhecer um pouquinho sobre os tipos de violência, como que essa violência pode acontecer. Pode colocar no slide 2, Vera. Não sei se a Vera está me ouvindo. Isso. Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que saber que as crianças, elas têm direitos. Elas têm direito a ter um nome, nacionalidade, ensino de boa qualidade, alimentação, lazer, assistência médica, proteção contra atos de discriminação. Toda criança tem direito a uma infância segura. Tem direito a ser criança, brincar, aprender e ser protegida contra qualquer forma de violência. Isso está no Estatuto da Criança, isso está na Constituição. Então, a gente tem que saber que toda criança tem direito, e tem direito a ser ouvida também. Porque a gente tem aquela velha história de criança não tem que ter voz, criança não tem que ser acreditada. E a gente tem que mudar e quebrar esses paradigmas, né? Então, as crianças têm direito, mas a realidade, lá no slide, no próximo... A violência contra as crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, tá, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre a violência contra a criança com deficiência. É uma realidade dolorosa. Ela é responsável por altas taxas de mortalidade e de morbidade. A criança, ou ela vem a óbito, ou ela fica com alguma sequela. Lamentavelmente, cresce o número de crianças e adolescentes que chegam à rede pública de saúde, clínicas particulares, né, como vítimas de maus tratos, tais como abuso físico, sexual, psicológico, vítimas de negligência. E muitas vezes essas crianças nem chegam à rede de saúde, a gente sabe disso. Muitas vezes demoram anos para que seja feita uma denúncia e para que essa criança receba o apoio, receba o apoio necessário. Nós vimos isso esses dias, mês passado, mês retrasado, um garotinho que ficava preso dentro de um container de água, né? E a família mantinha aquele garotinho ali, o garoto autista, e ele foi descoberto por um vizinho. Então, isso é muito importante, que a denúncia seja feita em casos de violência, para que essa criança não fique ali durante anos sofrendo e sendo vítima de maus tratos. A maioria das ocorrências de violência sexual, tanto em crianças quanto em adolescentes, ocorre dentro de casa. Tá? Os agressores são pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares, conhecidos, cuidadores, pessoas de confiança da criança. A maioria das violências é praticada também mais de uma vez, como eu disse anteriormente, às vezes durante anos. As vítimas mais vulneráveis são crianças menores de 5 anos, do sexo feminino, e crianças com deficiência. Então, essa é uma realidade dolorosa. Quais são os fatores de risco? A permanência longa da criança sozinha com o agressor, a falta de comunicação, segredo, o agressor fala para a criança manter segredo, ele faz ameaças, né? Famílias isoladas, que moram muito distante,
as quais se encontram distante do serviço de rede de apoio, as quais se encontram distante de uma delegacia, de um conselho tutelar, a desinformação, o que é certo e o que é errado. As crianças precisam ter noção do que é certo, do que é errado, aonde o meu corpo pode ser tocado, aonde não pode, o que eu posso fazer, como é o toque, as minhas partes íntimas. Então, a gente precisa conversar com as nossas crianças sobre isso. O tabu e o silêncio que gira em torno do assunto. É preciso ensinar as crianças sobre o seu corpo, sobre como se protegerem. É preciso a gente conversar com as crianças sobre o que é certo, o que é errado. E a gente não pode ficar em silêncio quando uma criança chega para a gente e diz que foi, de alguma forma, tocada de forma que ela não gostou. A certeza do abusador ou da abusadora, tá? O abusador nem sempre é pessoa do sexo masculino. De não ser descoberto. Por quê? Porque ele ameaça a criança, ele diz que vai matar a mãe, que vai matar o pai, que vai fazer mal a alguém, a ela. A internet também é um fator de risco. Grande parte dos casos de pedofilia acontecem, a gente sabe, via internet, né? Pode passar, Vera. A violência sexual também acontece contra a pessoa com deficiência. Mais de 10% dos casos envolvem pessoas com algum tipo de deficiência. Crianças com deficiência são mais vulneráveis à negligência, abuso, violência sexual. Há indícios de que o tipo de deficiência afeta a prevalência e o risco. Crianças com deficiência intelectual, transtorno mental, deficiência cognitiva, ela tem uma probabilidade muito maior de ser vítima de violência sexual, pelo que já foi dito antes. O autor, o abusador, tem certeza de que não vai ser descoberto, porque a criança não vai saber contar. Então, mais uma vez, estudo da Organização Mundial de Saúde informa que crianças com deficiência têm probabilidade 3 vezes maior de sofrerem violência sexual do que jovens sem deficiência. Entre essas crianças, as mulheres também são as maiores vítimas. Outra coisa que eu queria, antes de entrar aqui nos tipos de violência, que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a violência sexual, ela não escolhe cor, nem classe social, ela não escolhe credo, ela pode acontecer em qualquer lugar, tá? Às vezes a pessoa acha que não vai acontecer comigo, porque o meu filho é informado, porque eu moro aqui em tal lugar. Não, ela pode acontecer em qualquer lugar e precisa ser denunciada. Esse silêncio tem que ser quebrado. Esse medo de que a criança esteja mentindo, de que a criança seja exposta. Outra dica que eu vou dar para vocês aqui, muito importante. Quando uma criança ou um adolescente contar a vocês que foi vítima ou que sofreu algum tipo de abuso, levem para a delegacia, levem para o conselho tutelar. Não questionem a criança, não induzam a criança a contar. Levem para a delegacia. Todas as delegacias de Brasília têm uma seção que está pronta e está apta a receber essas crianças e a ouvi-las corretamente, porque às vezes quando você faz muitas perguntas, a cabecinha da criança pode se atrapalhar e ela pode não fazer uma oitiva bem feita. Então também não precisa ser a violência física, não precisa ser o ato, né, do estupro. De qualquer maneira, é crime, tem que ser denunciado e essa criança vai ser ouvida e o autor, o abusador vai responder por isso. Vamos lá para os tipos de violência. A violência, gente, ela não é só sexual. Ela pode ser física, né? O que é a violência física? É o emprego da força física, né? Que também pode ser usada erroneamente na educação de um filho, por parte dos pais responsáveis. Quais são esses tipos de violência? Lesão corporal, vias de fato, infanticídio, homicídio. Essa semana, uma mãe, salvo engano, foi condenada criminalmente porque deu uma surra de cinto no filho que quase deixou o filho acamado, né? Acamado, que eu digo, com alguma deficiência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A violência sexual, né? Que é todo jogo, o ato sexual que satisfaz o autor. O autor da violência sexual, ele faz por prazer dele, não importa se é uma criança, se é um adolescente, né? Ele acontece entre um adulto e um menor de 18 anos. Ah, mas aquela criança, olha só, o agressor ele vai usar sempre de
desculpas. Aquela criança estava me seduzindo. Criança não seduz ninguém. Aquela criança estava com uma roupa, ou aquele adolescente estava com uma roupa que me provocava. Isso não existe, tá? Existe ele, o autor, ou a autora, o abusador, o criminoso. E a criança, que está ali como inocente, que muitas vezes fica anos sofrendo esses tipos de violência, que pode ser o estupro, a sedução, a corrupção de menores. O tráfico de crianças e de mulheres existe, tá, gente? Não está só nos filmes, não. Nós temos também a violência psicológica. Pode passar o slide, Vera. A violência psicológica, que é, muitos psicólogos usam a tortura psicológica, perversa doçura, quando um adulto constantemente deprecia a pessoa, bloqueia os seus esforços de autoaceitação, né? Causa sofrimento naquela pessoa. Por exemplo, a pessoa com deficiência, quando você não acredita no seu filho, e quando você começa a dizer que ele não é capaz, ou a pessoa sem deficiência, você começa a dizer que seu filho é burro, que ele não sabe fazer nada, que ele não presta para nada, este também é um tipo de violência, a violência psicológica. Depois, nós temos a negligência, que também é um tipo de violência, né? A negligência, ela é muito cometida contra crianças com deficiência também. Por quê? Porque a pessoa deixa de dar o apoio emocional, a pessoa deixa de dar uma alimentação correta, deixa de dar um medicamento, né? Abandona aquela criança ali muitas vezes em cima de uma cama, em cima de uma cadeira de rodas. Então isso também é um tipo de violência, que é a negligência. E quando os pais, né, como eu disse lá no comecinho, a criança tem direito a todos os cuidados, e quando os pais abandonam mesmo os filhos à deriva, abandonam na rua, sem escola, sem educação, sem alimentação. Aí as pessoas me perguntam, como eu posso saber que a minha criança foi vítima de violência, já que ela não me conta? Em primeiro lugar, antes de mais nada, criem um vínculo com as suas crianças, um vínculo de confiança. É muito importante a família. Eu sempre digo que a família está em primeiro lugar. A família tem que criar esse vínculo, tem que criar esse vínculo de confiança. Quando você conversa com seus filhos, quando você responde aos questionamentos dos seus filhos sobre sexo, sobre drogas, sobre o que ele assistiu na televisão, sobre o que ele viu na rua, sobre o que ele leu em algum lugar, sejam sinceros, mesmo que a criança seja menor. Tente responder ao seu filho de maneira adequada, né? Para quê? Para que ele venha contar a você se acontecer alguma coisa e acredite no seu filho, né? Então, observem o comportamento. Como pode ser esse comportamento? Um comportamento sexualmente explícito, né? Quando a criança começa a demonstrar um conhecimento inapropriado para a idade, a gente tem que ficar atento a isso. Uma masturbação visível e contínua, brincadeiras sexuais agressivas, relutância em voltar para casa, quando a criança não quer ir embora da escola, ela quer ficar na escola, ela não quer voltar, por quê? Porque o agressor está dentro de casa, ou a agressora, como eu disse anteriormente, a grande maioria dos casos de abuso acontece por pessoas conhecidas e dentro de casa. Ou quando a criança começa a faltar frequentemente às aulas, por quê? Porque ela pode ter sido vítima de uma lesão, vítima de maus tratos, e ela se encontra ali tão machucada que a família não manda para a escola. Então, os professores também ficarem atentos quando a criança começar a faltar demais, né? Quando ela não quer participar das atividades escolares, quando ela não tem muitos amigos, né? Ela fica arredia. Acho que pode passar para o próximo. Quando a criança tem ideias ou tentativas de suicídio, autoflagelação, quando ela começa a se machucar, a se cortar, a se ferir, fugas do lar, ela não quer de maneira alguma ficar dentro de casa, né? Dificuldade de concentração, choro sem causa aparente. E os desenhos, gente, eles são fundamentais nessa hora. Dentro das delegacias, existem pessoas que estão ali aptas, né? Às vezes a criança não consegue ainda se comunicar, mas ela sabe desenhar.
Então, os desenhos muitas vezes demonstram o tipo de violência que a criança vem sofrendo ali dentro de casa ou fora dele. Isso não é regra, tá, gente? A enurese também, aí não tá, mas quando a criança, do nada, ela começa a urinar na cama durante a noite, a gente tem que ficar atento. Na pandemia, nós sabemos que os números de violência aumentaram. Aumentaram consideravelmente. Tá? Então, a gente tem que ficar mais atento ainda, porque agora as crianças estão em contato direto com os abusadores. Esses abusos podem durar anos e agora na pandemia eles pioraram, assim como pioraram outros tipos de ocorrência, como a violência doméstica, né? E o que os pais podem fazer para prevenir? O que a família pode fazer, a escola pode fazer, a sociedade no todo? Conversar com as crianças, conversar com seus filhos. Eles devem saber sobre a existência dos abusos, né? Como esses acontecem. A partir dos 18 meses, a criança já tem que saber os nomes das partes do corpo. E eu digo para a gente ensinar os nomes corretos, tá? A gente ensinar a vagina, a gente ensinar o pênis. Por quê? Porque se alguma pessoa for tocar e falar esses nomes, ela não vai deixar. De 3 a 5 anos, ensine a sua criança as partes privadas, ensine a dizer não a qualquer oferta sexual, dê a eles respostas, né? Ensine a criança a dizer não. Não, aqui você não pode tocar. E converse com ela de forma simples, dentro da idade, sobre perguntas. As crianças têm mania de perguntar como eu nasci, de onde eu vim. Essa idade dos 5 anos em diante é a idade dos porquês, né? A idade das perguntas. Depois tem o outro, de 5 a 8 anos, né? Explique as normas de segurança quando estiver longe de casa, para tomar cuidado, sim, com carinhos de estranhos, com ofertas de presentes, de doces, de balinhas, de brinquedos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Alerte seu filho a dizer experiências que ele não gostou. Fulano tocou em mim, fulano me ofereceu um doce, um brinquedo, uma bala. Ensine a sua criança que ela não deve aceitar e que ela deve contar sempre. De 8 a 12 anos, a criança já está bem mais madura, né? Ensine segurança pessoal, explique regras de conduta, né? Aceitas pela família. Isso pode, isso não pode. Dos 13 aos 18 anos, a gente já faz um trabalho mais para a parte de prevenção também, com relação, a gente sabe que os meninos, as meninas, né? A gente tem que ensinar sobre as enfermidades, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre gravidez indesejada. Então, a gente tem que estar sempre em constante diálogo com os nossos filhos, né? Depois, a rede de apoio social, afetiva da criança, que essa rede é a escola, a família, a comunidade, o serviço de assistência social, o Ministério Público, o conselho, as delegacias, essa rede toda, ela pode minimizar os efeitos do abuso no momento da acolhida da vítima. Aqui em Brasília, a gente tem dentro do Hospital HMIB, alguns programas de atendimento a crianças e adolescentes e mulheres vítimas de violência. Então, a gente tem o programa Margarida, o programa Violeta, a gente tem o Adolescentro, que fica na L2, que também tem atendimento psicológico, tem atendimento para as famílias. É uma rede de apoio que deve existir para que possa acolher as crianças que, infelizmente, já sofreram de alguma violência, né? Não se calem, gente, denunciem. Vocês precisam denunciar. Você viu uma criança sendo vítima de maus tratos, você viu uma criança sofrendo com isso, a gente tem que denunciar, porque quando a gente não denuncia, a gente tem casos como o do menino Henri, lá no Rio de Janeiro, que veio a óbito, porque todo mundo sabia que ele estava sendo vítima de violência e todo mundo se calou. Então, para que não aconteçam mais casos e mais notícias como aquelas, a gente precisa denunciar. A denúncia é anônima, tá? Eu deixei aí os números do Disque Denúncia, que é 197, a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ela funciona lá do lado do Parque da Cidade. A DECRIM, que é a delegacia que atende pessoas com deficiência. O Disque 100, que é dos direitos humanos. O Conselho Tutelar agora tem o 125, né, que é o número direto deles. A Polícia Militar, o 190. Então, esses são alguns apenas de números. Ou procure a delegacia mais próxima, procure o Conselho Tutelar, mas não deixem, gente, as suas crianças viverem aí
em contato e junto com o agressor. Foi criada uma cartilha, que é a cartilha que a Francis já falou aqui, que é do Eu Me Protejo. Essa cartilha ela é uma cartilha muito lúdica, ela é uma cartilha para ser usada com crianças, principalmente com crianças com ou sem alguma deficiência, para ensinar essas crianças e adolescentes a se protegerem. Então, eu acho que agora eu coloquei aí o site do Eu Me Protejo, o Instagram do Eu Me Protejo, o YouTube, que tem vídeos muito bacanas. Eu coloquei o Instagram nosso, do Motiva 21, que lá também nós temos muita informação sobre a violência contra crianças. Temos algumas lives e alguns textos, né? Vamos falar um pouquinho dessa cartilha agora. Então, vamos lá. A cartilha do Eu Me Protejo foi criado pela Patrícia Almeida, foi idealizado por ela, que também é mãe de uma criança com deficiência, assim como eu. Eu tenho um filho com síndrome de Down, que hoje tem 7 anos. E a gente sabe da dificuldade de uma criança com deficiência entender sobre proteção e sobre prevenção. Então, baseado nisso, a Patrícia tem uma filha que já é adolescente, o meu está caminhando para isso. Então, a gente resolveu. Nós juntamos um grupo, um grande grupo de todo o país, para a gente poder trabalhar e idealizamos essa cartilha, que é uma coisa assim fantástica. Ele foi feito para ensinar a criança a conhecer o seu corpo, né, e a se proteger. Então, a cartilha, ela pode ser baixada lá no site do Eu Me Protejo, ela é acessível a todos os pais, a todos os professores, a todas as pessoas que queiram realmente trabalhar de forma simples, de forma lúdica, esse conhecimento. Então, ela começa ensinando. Você conhece o seu corpo? Pode ir passando. Ela ensina sobre as partes íntimas, o que tem que ficar ali tampadinho, os nomes das partes, né? Ela diz, quem pode tocar em mim? Então, quem pode? Quem precisa? Eu preciso de ajuda ainda para ir ao banheiro, para tomar banho, para trocar de roupa, né? As pessoas em quem eu confio podem tocar em mim, sim, mas não mexer nas minhas partes íntimas, né? Aí aí ela ensina a tomar cuidado se alguém fizer um carinho, pedir para mexer nas minhas partes íntimas, essa pessoa está mentindo, isso não é carinho. Como eu já disse antes, se alguém te oferecer doces, presentes, dinheiro, passeio, em troca de suas partes íntimas, conte para quem você confia. Então, a gente está ensinando as crianças que elas devem contar, que elas não devem tocar em ninguém. A criança também tem que exigir, tem que ter respeito. A gente tem que ensinar isso também dentro de casa para as nossas crianças, que ela não deve tocar em ninguém e nem deixar ser tocada, né? Muito cuidado se alguém quiser tocar nas minhas partes íntimas. Vera, vai devagar. Se alguma pessoa pedir para eu tocar no corpo dela, a força, a pessoa vem aqui à força, ou tocar no meu corpo de um jeito que eu sinta vergonha ou dor. Então, a cartilha está ensinando tudo isso e ela é muito lúdica. Pode passar, Vera. Cuidado se alguma pessoa quer brincar de médico. Não existe essa brincadeira, não é legal. Ou pedir para eu tirar minha roupa. Pedir para tirar foto. Né? A gente sabe que muitos pedófilos tiram fotos de crianças para colocar na internet, ou pedem fotos íntimas de criança, por isso cuidado com a internet também. Se alguma pessoa mostrar as partes íntimas para mim, então a gente tem que ensinar a criança que não pode. Mostrou, grita, chama alguém, chama algum adulto, corre. Procura ajuda mais próxima. E vice-versa, né? Se a criança quiser que mostre as partes íntimas, se ela quiser filmar, tirar foto. Então, a cartilha está bem lúdica. Se alguma pessoa quiser entrar no banheiro comigo, pais, mães, não deixem as crianças entrarem sozinhas em banheiros de shoppings, de locais rodoviários, de locais públicos. Não deixem. Sempre vá com seu filho ou com sua filha ao banheiro. O meu filho, ele já era bem grandinho,
E ele entrava no banheiro comigo porque eu não tinha confiança, se eu não estivesse com o meu esposo, dele entrar sozinho. Atenção, se o carinho te deixar com medo, raiva, triste e não puder contar, não é carinho, peça ajuda. Ensina a criança que ela deve gritar, dizer não, correr, pedir socorro, se ela estiver ali numa área pública, né? Tem que gritar, gente. Fazer sinal de pare com a mão, balançar a cabeça, empurrar a pessoa. Conto para quem confia muito, a pessoa tem que contar. Geralmente, as crianças contam dentro das escolas, a escola é um grande canal, é uma grande rede de apoio a essas crianças vítimas de violência, né? A maioria das denúncias que eu recebia quando eu trabalhava, vinha das professoras, vinha da escola. A pessoa vai dizer que é segredo, o abusador sempre vai dizer que é um segredo, esse é um segredo nosso, ninguém vai acreditar em você. Então a gente tem que dizer à criança que não tem segredo, não tem que existir segredo com atos ruins, né? Fique longe dessa pessoa, mesmo se essa pessoa for da sua família. Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque os abusos acontecem em 80% dos casos dentro da família. O vizinho, o tio, o pai, a madrasta, o padrasto, a mãe, o pai, o avô. Infelizmente, a realidade é dolorosa e é o que acontece. Se eu não encontrar nenhuma pessoa em que eu confio perto, procure ajuda, né? Na escola, no posto de saúde, no hospital, no conselho tutelar, na casa do vizinho, na delegacia mais próxima, no posto da polícia militar mais próximo, às vezes a criança está na rua, passa por algum lugar, um hospital, né? E aí a cartilha na cartilha que está lá no site para baixar, tem algumas atividades para as crianças também fazerem junto com os pais, junto com a escola, né? Eu sei que as escolas estão trabalhando com a cartilha. Tem uma musiquinha que está lá no YouTube. E tem um videozinho do YouTube. Essa é a musiquinha, né? Essa é uma das músicas, tá? Tem 2 videozinhos lá bem legais. Então, aí ensina as crianças. Partes íntimas são íntimas, seu corpo é seu, né? Avise a quem confia. Não é não. O plano é se proteger. Sempre. Eu me protejo porque meu corpo é meu. Então, ninguém pode ficar tocando o corpo de ninguém aí, de crianças, que elas não queiram, né? O Eu Me Protejo é um projeto colaborativo, ele é voluntário, gratuito, né? Então, tá tudo lá, tem material, tem vídeo, tem cartilha, para vocês baixarem gratuitamente, para vocês fazerem esse trabalho dentro de casa e nas escolas e nas igrejas, que a gente sabe também que existem alguns trabalhos bem bacanas com as suas crianças. Se a Vera quiser passar um dos videozinhos também, para as pessoas conhecerem. Meu corpinho é meu. Meu corpinho é meu. Já sei tomar banho sozinho e cuidar do meu corpinho que é meu. Não sento no colo se não me sinto bem. Já sei dizer não pra estranhos também. Meu corpinho é meu. Meu corpinho é meu. Tenho o poder de uma cabeça inteligente no corpinho que é meu. Ninguém pode pedir pra você um segredo que lá no fundo te enche de medo. Você pode falar, crianças nunca têm culpa. Confie em quem ame, que de você cuida com todo o amor do mundo. Então é isso, gente. Esse é o projeto.
essa é a nossa palestra, essa é a nossa conversa, que eu acho que é muito importante toda a família participar. Eu sei que tem algumas, eu não sei se tem algumas perguntas que a gente também pode estar respondendo aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Gente, que gostoso! E é isso aí. O segredo é ter mesmo, fortalecer essa rede de apoio e saber, você não está sozinho, tá? Nós estamos juntos. Onde gritar, vai ter alguém preparado. O bom é isso, ela deixou bem destacado. Tem pessoas preparadas para cuidar de cada situação. Então, não vamos ficar sozinhos, não vamos sofrer sozinhos. Vamos ter cuidado especial com as nossas crianças. É o que a gente tem de mais precioso, gente. Então, vamos cuidar mesmo dessa criançada, desses nossos adolescentes, dessa moçada linda, né? Deixa eu colocar a Inês aqui, ver se tem alguma coisa no chat. Colocar Francis, mostrar todo mundo. E aí, Inês, bombou muito o chat? Como é que a gente estava lá? Tranquilo, o chat está bem tranquilo. Jordana, algumas questões sobre o Conselho Tutelar, né? A senhora Adriana fez algum comentário de que o Conselho poderia agir mais de forma preventiva, fazendo até visitações às famílias quando necessário, né? E ela não vê essas ações sendo feitas, então você poderia comentar a esse respeito? Então, eu não sei como está atualmente o trabalho do conselho, né? Mas o que eu sugiro? Eu sei que as comunidades costumam ter algumas prefeituras, alguns... como é que a gente chama aí na Samambaia? A pessoa que fala pela quadra, não tem isso? Os líderes comunitários. Isso, os líderes comunitários. Eu acho que seria importante que os líderes comunitários, a gente fazia muito isso quando eu trabalhava aí, marcassem reuniões, a delegacia, o conselho tutelar, as escolas, para poder formar realmente essa rede, e às vezes o conselho tutelar nem está sabendo que a família está precisando, se a família não procurar, é muito difícil, gente, a gente saber onde acontece a violência, mas é bom a gente prevenir sempre. Então, eu sugiro que faça esse tipo de ação, né? Isso. Que marquem reuniões constantes e que seja mais efetivo esse apoio, né? De todos, né? Uma outra colocação, Jordana, que foi mais de uma família que acredita que as leis ainda não protegem, né? As leis ainda são falhas, colocaram a questão da falha, principalmente contra o abusador, e poderia fazer algum comentário sobre esse sentido, sobre essa questão legal, né? O que acontece? Infelizmente, a nossa justiça ela ainda é falha com muita coisa, né? Com muita coisa. Às vezes a gente faz um trabalho ali de anos, aí chega lá, a gente tem que refazer esse trabalho, as vítimas têm que ser ouvidas novamente, o que causa uma revitimização. Às vezes a criança não quer contar de novo aquilo que ela já contou, numa oitiva correta. Então, é tudo muito difícil, mas a gente tem que acreditar e denunciar, porque quando a gente não denuncia, realmente a gente não vai saber se a lei vai ser cumprida ou não. Pelo menos no que eu tenho, na minha experiência, tá, de trabalho, as pessoas que nós investigamos, que nós prendemos, foram condenadas e responderam e ficaram presas. Ah, tem que aumentar o número da pena, o ano de pena para esse pessoal? Tem sim. A gente sabe que o nosso Código Penal é muito antigo e ele tem que ter uma revisão nele para que essas pessoas sejam punidas com mais severidade, né? E a gente sabe também, Inês, que o abusador, o pedófilo, o estuprador, quando solto, ele vai cometer novamente esse ato. Por quê? Porque ele entra aí dentro da psicopatia, né? Ele é um psicopata. Então, vai para a rua, vai fazer de novo. Infelizmente. Jordana, nós estamos vivendo numa sociedade onde a formação da família tem várias vertentes, não é mesmo? E a questão dos filhos estarem... Os pais, por vezes, se separam, formam outras famílias. Uhum. E gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre a vulnerabilidade das crianças, dos adolescentes, nesses ambientes diversos,
convivendo com outras pessoas que não são seus genitores, e os cuidados também, mesmo com as famílias, né? Os parentes consanguíneos, vamos chamar assim. Então, a gente não pode julgar ninguém, né? Pelas decisões, por nada que a pessoa decida fazer. Mas a gente tem que ensinar os nossos filhos. Porque, às vezes, o padrasto pode ser o abusador, mas o pai também pode ser. Né? Nós temos também grande parte de ocorrências de adolescentes que também são abusadores, que abusam dos irmãos, dos primos, os tios, os avós. Então, eu vivo em constante perigo, infelizmente, gente. Por isso que é importante a gente ensinar as crianças. Quem pode tocar, quem não pode. E a mãe acredita no seu filho. Gente, criança não mente. Criança não mente. A gente sabe que muitas vezes o abusador é o provedor do lar. Né? A gente sabe disso. E que muitas vezes a mãe fica receosa de contar, ela sabe do abuso, isso também acontece, tá? E ela fica receosa de contar porque ela tem medo de não ter para onde ir, ela tem medo de ficar sem o apoio. Então, daí entra a importância dessa rede, daí entra a importância da família, né? Da família estar com a mãe, com a criança, e ter esse apoio, porque senão a criança vai viver junto com o abusador, igual nós já recebemos diversas denúncias de crianças que estavam ali junto com o abusador por 3, 4, 5 anos, a mãe sabia, mas a mãe não contava. Então, a gente tem que ter um trabalho, todo um trabalho preventivo, tem que ter um trabalho de informação também com as famílias. Então, esse trabalho que as escolas estão fazendo, em nos trazer, em fazer essas palestras, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque muitas vezes a mãe fica com medo mesmo de denunciar. A mãe fica pensando, ou a mãe, ou o padrasto, que vê a criança, vem da casa do pai, conta que foi abusada, a mãe tem medo de contar, tem medo de relatar, fica com vergonha, né, porque a família vai ser exposta, porque a criança vai ser exposta. Gente, a criança não pode ficar sendo vítima de violência. Isso não pode acontecer, né? Jordana, quais são os comportamentos que a família deve observar na criança que sofre abuso? Então, a gente tem que tomar cuidado com a criança que chora muito, sem causa aparente, a criança que se isola, a criança que não quer sair da escola, ela não quer voltar para casa, ou que foge de casa. A gente tem muito caso de criança na rua que fugiu de casa porque era vítima de abuso, vítima de maus tratos. A criança que começa a urinar na cama do nada, né? Já uma criança maiorzinha que começa. A criança que começa a falar muito sobre sexo, sobre coisas que ela não conhecia ou que ela nunca pode ter visto. Então, são comportamentos. A criança que se mutila, que se corta, né? Que começa a usar drogas, que começa a ter comportamento violento, bater nos colegas da escola, ou mesmo repetir o que sofre em casa com os coleguinhas. Isso acontece também. Então, a gente tem que ficar sempre atento a esses comportamentos que, de repente, começam a acontecer. A criança sempre foi uma criança que caminhou de uma forma e, de repente, ela começa a ter outras atitudes. Certo, Jordana, muito obrigada. Muitos aqui expressando gratidão, reconhecendo que é necessário observar os comportamentos, necessário proteger, outros aqui dando relevância a esse espaço, agradecendo muito a sua linguagem simplória e explicativa, compreenderam perfeitamente. Tem vários comentários positivos a esse respeito, que estou tentando fazer um apanhado aqui para passar a positividade que foi esse espaço, tá bom? Surgindo mais alguma coisa, a gente volta. Inês, a professora Silvia, também que está participando com a gente aí, ela fala que ao invés da criança gritar socorro, né, sim, ela grita fogo, que aí todo mundo vai em cima, vai ver, não, tá pegando fogo, então todo mundo vai para socorrer, né, e ela consegue se livrar. Então, assim, é uma estratégia legal para a gente falar mesmo com as crianças. Legal. Fogo, todo mundo vai socorrer, né, então, assim, é super bacana.
E eu gosto disso, gente, dessa rede, de um tá ajudando o outro e tal. E o que a gente quer deixar claro é isso: não estamos sozinhos. Vocês viram aí, né? Nós não estamos sozinhos. Se a justiça é falha, a gente tem que fortalecer essa parte que ainda é forte, que eu consigo conversar com o outro e ir expondo, e aos pouquinhos ir crescendo e fortalecendo. Gente, o bom ainda é maioria. Vamos acreditar nisso. Ainda tem muita gente boa aí. Não vamos só pensar assim, ah, não, porque é falha, deixa para lá. Não, ainda tem muita gente boa, ainda tem muita coisa que funciona, gente. Então, vamos acreditar que a gente consegue ainda salvar muitas crianças, muitos adolescentes. Eu vi aqui no chat que teve criança e adolescente comentando, ah, eu já sei disso. Que bom que já sabe. Então, vai, e não fica calado, não. Compartilha com os outros. A gente até comentou na aula, né, sobre o Disque 100. Aí teve um coleguinha de 7 anos que falou Valeu. assim, tia, o 101 usa assim. Se ainda tem alguém aí, a gente fortalece esse grupo bom e vamos seguir. Não vamos deixar a peteca cair, não. E muito obrigada, gente. Que gostoso ter vocês, que a gente falando no chat, ter a equipe aqui toda reunida. E vamos lá, pode continuar aí. Então, posso falar um pouquinho? Pode, Fran. Ah, tá, beleza, porque a gente aqui não vê do outro lado, aqui é meio estranho, gente, mas é bem legal também, um novo jeito de estar no mundo, né? Agradeço, né, muito a sua participação, Jordana, né, aqui, falando dessa temática que é importante. Voltando aí à ideia da Adriana, né, que fala que o Conselho Tutelar deveria ter o papel de prevenção e visitar os lares. Aí tinha que ter muita gente para fazer isso, né? E até porque o lar é um local também tão privativo, nem sempre é tão fácil adentrar, tá bom? Eu acredito como prevenção, falar, explicar, buscar conhecimento, educar. Essa prevenção ela é muito maior. E, claro, a qualquer suspeita, denunciar, tá? Porque pessoas especialistas, né, vai fazer a verificação, vai averiguar, tá? O nosso papel, enquanto família, é falar, informar, observar, cuidar e proteger. Isso são fundamentais, tá? E o Conselho Tutelar, ele também faz a parte preventiva, assim como nós fazemos, em rede, né? Passando a informação, vendo, agindo. Infelizmente, às vezes a ação vem quando acontece, é efetiva. Acreditar nas leis ou não? Vamos sempre acreditar nas leis, tá? Por que a gente hoje tem o dia 18 de maio falando dessa temática? Tá? Porque foi consequência de lei, foi movimento social, foi uma criança que na década de 70 sofreu todo tipo de violências, né? Uma menina chamada Araceli Crespo, e ela está, né, ainda aí fluindo. Aqui mesmo, naquela mesma época, teve uma garota chamada Ana Lídia, né? E quando esse caso acontece com pessoas da grande sociedade, ele é meio que ocultado, tá? E foi o caso da Araceli, né, que foram pessoas poderosas que usaram essa criança, fizeram todos os tipos de violência, inclusive a violência sexual. Tá aí a Ana Lídia, né? Tá? E assim, a gente está aqui conversando, e nesse momento, infelizmente, está acontecendo um monte de violências, tá? Sobretudo, né, a que nós estamos aqui enfatizando, a sexual. Mas eu também digo muito da violência, eu fico muito triste, assim, enquanto pessoa que está nesse mundo e que protege criança. Às vezes, eu faço uma reflexão para nós, enquanto adulto, né? Às vezes, quando as crianças, elas sofrem muito com os pais separados, principalmente quando essa separação acontece de um jeito litigioso, de briga e tal, tá? E aí vem a violência psicológica, emocional, vem a violência da negligência, tá? E isso acontece muito, dói na gente, tá? Pais, um dia para essa criança ter nascido, vocês se amaram, e ela foi fruto disso, e ela deve saber disso. Aconteceu alguma coisa que não deu certo, não rolou, beleza, não rolou. A criança para sempre vai ser filho de vocês, separados ou não. Vocês podem ter maior treta, maior briga, até, mas, pelo amor de Deus, eu faço até um clamor.
cuide dos seus filhos, tá? Evite, defenda, porque uma criança vulnerável, ela está sujeita a qualquer tipo de violência, inclusive a essa, né, do abuso sexual. Uma outra coisa também que eu sempre enfatizo, eu sou daquela pessoa que busca, eu não sei ainda a medida certa, de educar as crianças sem violência, né? Porque a gente ainda tem muito aquela ideia, né? Que a melhor forma de educar, de colocar um bom comportamento é bater, a lei da palmada, né? Eu não vejo que é por aí. Uma criança que aprende para ser boa, tá bem no mundo, ela tem que apanhar, ela vai aprender isso. O amor, né? Eu tenho que apanhar. Ela vai virar um adulto pensando que a melhor forma é a violência, né? Para sobreviver no mundo. Então, pensamos sobre isso. Uma outra coisa também que é importante, o abusador, gente, ele não é só do gênero, né? Eu sei que, né, que a gente fala só do gênero masculino, não, tá? Mulheres também abusam, tá? E ainda é muito mais difícil para uma criança identificar isso, porque nós, mulheres, somos sagradas. Né? A gente veio como a providência de Deus, e somos, pronto, e acabou, né? A gente é um pedacinho do Papai do Céu aqui na Terra, né? A mãe e tal. Mas, enfim, é exceção, mas tem mulheres perversas, tá? Tem mães perversas. Então, a gente se alerta para isso. Diante de qualquer comentário, de qualquer jeito, sintomas que a gente vê na criança, vamos nos unir, tá? E vamos combater qualquer tipo de mal de violência, de modo muito especial a violência sexual, tá bom? E a gente está fazendo isso, daqui é preventivo. Obrigada, minha gente. Gratidão por esse momento, é porque a gente na escola ouve tanta coisa ao longo da caminhada que causa assim, a gente vai falando e vai pensando num monte de coisas que acontecem, né? Que a gente, de alguma forma, também ajudou a acessar ou a prevenir. A gente desencoraja, tá, um pedófilo, um abusador, uma pessoa violenta, quando a gente diz, estamos em rede e a gente vai se fortalecer. Fé, esperança, hoje, amanhã e sempre. E também tem essa questão da religião, tá, gente? Porque, às vezes, o maior sagrado nosso é a fé, né? Então, a gente sempre tem dúvida se uma pessoa tão bondosa, que fala tanto em Deus, ela tem coragem de fazer um mal tão grande, e faz. E aí é muito mais difícil também de uma criança ou adolescente, e aqui eu vou enfatizar muito o adolescente, porque o adolescente ainda é muito mais discriminado ou não acolhido nas suas falas, né? Pelo seu jeito, pela sua procura no mundo, sua identificação, enfim, pelos conflitos que faz parte da sua evolução enquanto ser. Está buscando sua identidade, tem os conflitos existenciais. São muitas coisas, tá? Só uma pincelada aqui. Mas valeu, agora eu parei. Obrigada, gente. Deixa eu só falar aqui, pegando aqui a conversa da Francis, sobre essa questão da religiosidade. Olha só, o abusador, ele muitas vezes eu considero ele como um predador. Ele é um predador sexual, né? Então ele vai procurar estar onde as crianças estão. Nós tivemos essa semana em Santa Catarina, ele está foragido, ele era dono de uma creche, e ele abusou de mais de 30 crianças, de 1 a 7 anos de idade. Então, o abusador, como eu disse a vocês, ele pode estar em qualquer lugar, principalmente onde as crianças estão. Independente de religião, ele pode estar dentro de uma igreja, ele pode ser um pastor, ele pode ser um padre, ele pode ser um professor, ele pode ser o professor de futebol, o professor de judô, de balé. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso, a importância dessa prevenção e dessa educação das crianças. Pode ser o médico. Então, ele pode estar em qualquer lugar, gente. Ele ou ela, como a Francis bem disse, né? Não só ali naquele lugar simples e humilde. Não, ele pode estar em qualquer lugar. Então, por isso a importância da gente, desde pequenininho, ensinar as nossas crianças a se protegerem. Isso é muito importante, né? Muito bom, gente. Eu até coloquei algumas mensagens aí do chat aí para passar na telinha, né? Muita gente agradecendo, muita gente que participou com a família inteira, muita gente assim que está com o coração agradecido por esse momento.
E a gente também aqui do outro lado está agradecendo. A nossa vice-diretora também, eu estou mandando algumas mensagenzinhas aí de agradecimento, mas na verdade é a gente que agradece, Ritinha. Você sabe que a gente é assim mesmo, a gente veste a camisa e faz, né? E a gente agradece a oportunidade de estar podendo fazer isso, né? Olha o tanto que a gente está crescendo, né, junto nesse bate-papo. Então, muito obrigada, Ritinha, muito obrigada, Ana Paula, nossa diretora, que está sempre junto com a gente, não tem deixado a peteca cair, né? E ela tem cuidado de tudo, cuidado da gente, cuidado dos alunos, cuidado dos pais, cuidado de tudo, gente. Então, realmente, é sobrecarregado, né? Então, a gente quer deixar, assim, a nossa gratidão. E a Fernanda também, a nossa supervisora, que é a super mesmo, eu falo para ela, é a nossa super preferida, que também tem cuidado da parte pedagógica e tantos outros afazeres, né? A gente sabe que é pesado, que está difícil, mas olha que quando a gente está de mãos dadas, quando tem a rede, é muito mais fácil, né? Então, a gente quer agradecer de coração a toda a equipe, tá? E agradecer também a Jordana por estar aqui com a gente, por ter esclarecido muitas dúvidas que a gente tinha, né? Responsável por isso, manter a nossa dignidade, né? Que isso é importante, e orientar as crianças de forma simples e objetiva. Não precisa ficar com tabu, com medo de falar e tal. Não, fala de uma forma que ele entenda, que ele vai entender, ele vai saber o que é, e na hora que ele precisar, ele vai saber como agir, né? Então, muito obrigada de coração a todos vocês. Mais alguém quer agradecer para a gente encerrar esse momento gostoso? Já passamos de 1 hora, gente. Isso aí, né? Nós já estamos caminhando para o desfecho deste momento tão rico, né? Tão valoroso para nós como todo, né? Como seres humanos, como profissionais, né? Foi uma manhã muito produtiva, muito rica, e nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Durante as falas, né? Foi destacado que é uma ação de coletividade. Então, nós precisamos estar nessa luta contra a exploração e abuso sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes juntos, mesmo nesse momento de pandemia, né? Que estamos aí nos nossos lares. Então, o olhar tem que estar mais ainda atento, né? Neste momento que estamos vivendo. Nossas crianças fora da escola, então já temos aí, além da pandemia, ainda algumas dificuldades no acesso, né, aos estudantes e às suas famílias, tá bom? Então, tudo que foi falado, né, sobre abuso, a exploração das nossas crianças, é no intuito, na intenção, no desejo que eles cresçam saudáveis, né, em ambientes saudáveis e protegidos, né? Todas as falas foram com esse intuito. E queremos agradecer demais, né, com todo o nosso carinho, a nossa convidada, a palestrante, a Jordana Garcia, que abrilhantou a nossa manhã, tá, Jordana? Nós queremos agradecer de coração, que você conte conosco, que também nós possamos contar com você em outros momentos. Tá bom? Muito obrigada. Nossa gratidão também a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã, nessa reflexão, a nossa equipe gestora lá da Escola Classe 108, os nossos colegas, os nossos profissionais, né, do ensino, os estudantes, seus familiares e a comunidade em geral, né? Temos importantes temas, né, a serem trabalhados durante todo o ano letivo de 2021, não só esse da violência. Em outros momentos teremos, né, outras abordagens a serem feitas com os nossos alunos, com a nossa comunidade. E nós já deixamos aqui o nosso convite, né? Siga, compartilhe as nossas lives, siga as redes sociais da nossa Escola Classe 108, o YouTube da professora Veranice Santana Mello. Vai lá no botãozinho, clique em inscrever-se, que vocês vão estar por dentro, né, de todos os eventos que nós iremos fazer, né, por este meio, que é o YouTube, mas também temos Instagram, Facebook, então nos siga, curta e compartilhe os nossos conteúdos, que ficaremos imensamente felizes, tá bom? Só gratidão por esse momento, as minhas parceiras aí, né, Francis, a Inês, a Verinha, muito obrigada, e que nós
tenhamos um excelente dia, né? Com mais conhecimento e mais ação agora, né? Com todas essas informações que nós recebemos nessa manhã. Muito obrigada a todos. Então, vamos encerrar por aqui agora, tá bom? Um abraço a todos vocês que ficaram com a gente do começo até agora, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima. Obrigada a todos os professores que participaram com a gente, obrigada a todos os pais, tá? E obrigada a todos. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente.